top 10 seleções mais valiosas da Copa do Mundo. Copa do Mundo rolando, eu resolvi investigar o valor de mercado de todas as seleções participantes do Mundial. Qual será o valor de mercado de Brasil, Argentina, Alemanha e França? E quem será o jogador mais valioso de cada uma dessas seleções? No Brasil mesmo, eu já adianto que não é o Neymar. Lembrando que o valor de mercado, o preço atual, assim como acontece aí no mercado de ações, na bolsa de valores, depende do contexto atual, depende dos últimos acontecimentos. Ou seja, esse preço é bastante influenciado por diversos fatores e os fatores mais recentes têm um peso relativamente maior. Além do que, a perspectiva futura também é levada em conta. Então, no nosso caso aqui, jogadores mais novos talvez vão valer mais, assim como empresas mais promissoras, que têm um futuro mais promissor à frente, geralmente tendem a valer mais no presente. E eu tirei esses dados aqui do site Transfer Market, então você pode entrar lá também, vou até deixar o link na descrição para você consultar aí todas as informações e muito mais. Essa aqui já tá mastigadinho, vamos lá. A 10ª seleção mais valiosa da Copa é o Uruguai, com valor de mercado aproximado de 449 milhões de euros, que convertendo para o real vale 2,46 bilhões de reais. E o jogador mais caro, mais bem avaliado do Uruguai é o jogador Valverde, atacante do Real Madrid, que sozinho está avaliado em 100 milhões de euros, coisa de 550 milhões de reais. O nono país da lista é a Bélgica, cujo valor de mercado da sua seleção está avaliado em 563 milhões de euros, o equivalente em reais a 3,09 bilhões de reais. E o jogador mais caro da seleção da Bélgica é o jogador De Bruyne, o meio-campo do Manchester City, que está avaliado sozinho em 80 milhões de euros, coisa de 440 milhões de reais. A 8ª colocada é a seleção da Holanda, que está avaliada em 587 milhões de euros, ou 3,22 bilhões de reais. E o jogador mais caro da Holanda é o De Ligt, do Bayern de Munique, que está avaliado sozinho em 70 milhões de euros ou 385 milhões de reais. E a 7ª colocada, a 7ª seleção mais valiosa, é a seleção da Argentina, que está avaliada, os seus jogadores estão avaliados em 633 milhões de euros ou 3,48 bilhões de reais. E o jogador mais caro da Argentina não é o Lionel Messi, aqui vai a principal surpresa, É o atacante da Inter de Milão, Lautaro Martinez, que está avaliado em 75 milhões de euros ou 412 milhões de reais. A 6ª seleção mais valiosa da Copa é a seleção alemã, a seleção da Alemanha, que está avaliada em 885 milhões de euros ou, passando esse valor para reais, 4,86 bilhões de reais. E o jogador mais caro alemão é o Musiala, do Bayern, que está avaliado em 100 milhões de euros ou 550 milhões de reais. A 5ª seleção mais cara da Copa é a seleção espanhola, cujo valor de mercado está avaliado em 902 milhões de euros ou, fazendo a conversão para real, 4,96 bilhões de reais. O jogador mais caro é o jogador Pedri, do Barcelona, que está avaliado em 100 milhões de euros, o que vale 550 milhões de reais. Já a 4ª colocada é a seleção portuguesa. Portugal é a 4ª colocada, que está avaliada em 937 milhões de euros, o que vale 5,15 bilhões de reais. E o jogador mais caro também não é o Cristiano Ronaldo. O jogador mais caro é o Rafael Leão, do Milan, que está avaliado em 85 milhões de euros, o que vale 467 milhões de reais. E agora, abrindo o top 3 das seleções mais caras da Copa, está a atual campeã mundial, a seleção francesa, que os seus jogadores estão avaliados em 1,03 bilhão de euros. Em reais vale 5,66 bilhões de reais. E o jogador mais caro, aí sim é a lógica, é o jogador do PSG, o atacante do PSG, Mbappé, que vale 160 milhões de euros, o que em reais equivale a 880 milhões de reais. Inclusive o jogador, o Mbappé, o jogador mais caro, o jogador de maior valor de mercado de todos os jogadores que estão na Copa do Mundo. E o segundo lugar, a 2ª seleção mais valiosa da Copa do Mundo é a seleção brasileira. Sim, é o Brasil, entra como a 2ª colocada aqui nesse ranking dos jogadores mais valiosos, de maior valor de mercado do mundo. E a seleção brasileira está avaliada em 1,14 bilhões de euros, sendo esse valor em real valendo 6,27 bilhões de reais.
E o jogador mais caro da seleção brasileira, na verdade eu vou falar até o top 3, né? Os 3 jogadores mais caros da seleção brasileira aqui, ó. O terceiro lugar é o Neymar, do PSG, que vale 75 milhões de euros avaliado, o que dá 412 milhões de reais, tá? O segundo lugar é o atacante Rodrigo do Real Madrid. O atacante Rodrigo do Real Madrid é Santos. Ele vale hoje 80 milhões de euros, o que é equivalente a 440 milhões de reais. E o jogador mais caro da seleção brasileira, de maior valor de mercado, é o atacante Vinícius Júnior, também do Real Madrid. O atacante ex-Flamengo está avaliado em 120 milhões de euros, o que vale 660 milhões de reais. Inclusive, o Vini Júnior é o segundo jogador, depois do Mbappé, mais valioso da Copa do Mundo. E se você quer que o Brasil saia da segunda posição e vá para a primeira posição ao final do Mundial, o Brasil precisa ganhar a Copa. Então, para isso, já deixa o seu like no vídeo se você quer que o Brasil ganhe a Copa, para trazer energia positiva pra gente. Porque a primeira colocada do ranking dos jogadores mais valiosos da Copa do Mundo, de maior valor de mercado, está a seleção inglesa, a seleção da Inglaterra, que hoje em conjunto vale 1,26 bilhão de euros, o que vale cerca de 6,93 bilhões de reais. O jogador mais caro da seleção inglesa é o Phil Foden, do Manchester City, que sozinho está avaliado em 110 milhões de euros, o que vale 605 milhões de reais. Ficou surpreso com o primeiro lugar? Já comenta aqui, ó, qual que é a maior surpresa de todas essas que eu falei aqui. Agora, surpresa mesmo é se você não estiver participando do bolão da Copa da Nubank, que é 100% gratuito, e eu contei tudo nesse vídeo aqui, como você pode ganhar até 60 mil reais sem gastar um centavo.